Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago mais um simulado para o concurso de PEB-1 da Prefeitura de Taboão da Serra. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho para quando tiver novos vídeos, você sempre ser notificado. Além disso, se você, é claro, vai fazer o concurso de Taboão da Serra para PEB-1, eu tenho a apostila com os conhecimentos específicos, legislação em língua portuguesa, valor R$20, Pix ou depósito bancário. Vai ficar no primeiro comentário desse vídeo, comentário fixo, o link do grupo de Taboão da Serra, que é um grupo de estudo, e também um grupo para entrar em contato comigo para a compra da apostila, certo? Vai ficar na descrição desse vídeo também, um vídeo que eu lancei esses dias atrás, para vocês tomarem cuidado em relação à hora de comprar apostila para não cair em golpes. Lembrando que somente eu, professora Jéssica Pereira, está vendendo os resumos, tá? Que eu mesma elaborei. Não autorizei ninguém a vender por mim, tá? E também você não pode ficar repassando, lembre-se da lei dos direitos autorais, certo? Outra coisa também, se você está se preparando para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo ou para Embu-Guaçu, também vai ficar no comentário fixo desse vídeo o link dos grupos do WhatsApp para cada um, para vocês entrarem em contato comigo, certo? Antes de eu ir para a tela com o simulado, que vai ser de 10 questões, sendo as 5 primeiras de autores que tá na bibliografia de Taboão e também são recorrentes da banca BCP, e as últimas 5 questões serão da BNCC, tá? Inclusive no grupo de Taboão da Serra do WhatsApp, eu postei o simulado antes para as pessoas fazerem, e agora aqui eu vou mostrar a resolução e vai ficar na descrição do vídeo o link para download do simulado, já com gabarito, certo? Só vir na descrição vai estar o link que você faz o download, o simulado é gratuito, tá bom? Antes de eu ir para a tela para começar o simulado aqui com vocês, eu tenho que trazer algumas informações do concurso, né? Primeira informação foi que na quinta-feira, no dia 30 de junho, saiu a lista com as inscrições deferidas e indeferidas, e tinha 2 dias úteis para entrar com recurso caso sua inscrição tenha sido indeferida, tá? Esses recursos já passaram. Ainda não saiu oficialmente o número de inscritos pela banca BCP, tá? Mas pela lista de inscrições deferidas e indeferidas, dá para, jogando no Excel, dá para fazer as contas, tá? E a relação de inscritos na ampla concorrência deu um número de 8.667 mais ou menos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas é isso, 8.600. Pode alterar alguma coisa, porque nessa terça-feira, dia 5, sai o resultado dos recursos contra as inscrições indeferidas, tá? Então pode aumentar um pouquinho, mas vai ficar nessa base aí, de 8.600 inscritos. É muito, pro Jéssica? Porque assim, são 120 vagas, fazendo as contas, pelo número de vagas que está no edital, vai dar, deixa eu até recorrer aqui minha colinha, vai dar uma relação de 72,22 por vaga, tá? É alto, tá? Geralmente nos concursos fica de 40 a 50. Porém, eu pensei que esse concurso de Taboão da Serra teria muito mais inscritos pelo fato de ser uma região ali populosa, faz divisa com a região sul da capital paulista, que tem uma concentração de população grande, né? Tem também os outros municípios vizinhos, como Itapecerica, Imbu, que é um pouquinho mais para cima, mas é mais ou menos perto, e outros ali. Então, eu pensei, e faz um tempinho que não abre concurso para Taboão, para o cargo de PEB-1, tá? Não confunda com o do PDI, que é professor de creche. Aí eu pensei que talvez fosse um número maior de inscritos, fosse entre 10, talvez até 20 mil inscritos, e foi 8 mil e pouco. Eu achei pouco, eu pensei que esse concurso ia bombar bem mais, mas muitas pessoas desanimaram pelo fato do salário, né? Que é só o salário, não tem vale transporte, o salário, na verdade, não é aquele que tá no edital, é o salário base mais com abono complementar. A gente sabe que abono complementar não se considera fim de aposentadoria, por exemplo, ou quando se está de licença. Então, devido a esses fatos do salário não ser tão atrativo assim e também não ter muitos benefícios,
muitas pessoas desanimaram de estar prestando esse concurso e também ficaram com o pé atrás com a banca, né? Não é uma banca muito conhecida, então não teve tantas inscrições assim como eu pensei, tá? E se a gente considerar que terá um cadastro reserva, tá no edital, tá? Um cadastro reserva de 20 vezes mais o número do edital, que vai dar 2.400 vagas, a relação de candidatos por vaga cai para só 3,6. Lembrando que cadastro reserva, a prefeitura não é obrigada a chamar, tá? Ela chama conforme as suas necessidades. Então, você tem que se concentrar em ficar dentro dos 120, porque daí é certeza, a prefeitura pode quebrar, pode acontecer o que for, eles têm que te chamar, tá? Mas a gente sabe que chama muito mais. Inclusive, o pessoal do grupo, lá tem algumas pessoas que são de Taboão, trabalham em Taboão, diz que no município é uma rotatividade muito grande, devido ao salário mesmo, a falta de benefícios. Então, muita gente não faz carreira no município de Taboão da Serra. Há uma rotatividade, umas exonerações muito grandes. Então, provavelmente chegue nesse número de cadastro reserva de 2.400, tá? Esperança aí, né, para você que vai prestar o concurso para Taboão da Serra, certo? Porque, como eu falei já no vídeo falando do real salário, dos benefícios, enfim, não é uma prefeitura dos sonhos, mas para quem busca a sua primeira aprovação, mora na região, é sim uma boa oportunidade, tá? Principalmente devido ao número de vagas. E lembrando que terça-feira, né, dia 5, vai sair não só os recursos, né, das inscrições indeferidas, como também os locais de prova, tá? Peço bastante atenção, não percam. E a gente ainda não sabe se será no período manhã ou período tarde, só dia 5 iremos saber, certo? Agora vamos lá para a tela com o simulado de autores e BNCC. Vamos lá? Aqui na tela para vocês eu tô com o simulado de Taboão da Serra com 10 questões, sendo as 5 primeiras de autores, que conforme está lá na bibliografia, e também baseada nos autores que caíram nas duas provas que tem. Eu vou deixar até na descrição do vídeo a correção das provas de Vargem, tanto do fundamental quanto do infantil. Então, também baseado nos autores que caíram, que são autores assim recorrentes na banca ABCP Concursos. E as últimas 5 questões são da BNCC, que também vem na correção daquela prova, caiu bastante questões de BNCC, tá? E aqui vai ter questões de fundamental, de infantil, por quê? Porque o cargo de PEB 1 de Taboão da Serra, você abrange tanto a educação infantil, no caso a pré-escola, como também o ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, certo? A primeira questão que eu vou resolver aqui com vocês é do grande salve, salve Paulo Freire. 1. Em 2021, será celebrado o centenário de nascimento do educador Paulo Freire, importante teórico do campo educacional, que deixou um valioso legado para a educação do país. A seguir, analise alguns dos fundamentos de seus estudos. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Lembrando que essas questões aqui que eu trago hoje não é da banca BCP, tá? Que eu não achei mais. Mas eu tentei achar bancas parecidas. E uma coisa que a BCP gosta é de questões com verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Primeira sentença aqui. A adoção de uma prática pedagógica que privilegie o desenvolvimento da criticidade dos estudantes é verdadeira, né? A educação tem que levar o estudante a crítica, a refletir, como ele fala, não pode ser aquela educação bancária que o professor só vai lá e deposita conhecimento e o estudante passivamente vai aceitando e não questiona a verdade absoluta, né? A segunda sentença, um ensino voltado para a transmissão de conteúdos e o professor como único detentor dos conhecimentos, é tudo que eu falei agora, ao contrário, né? Então, essa aqui, a segunda, é falsa, tá? Aqui a gente já pode ir eliminando as questões, ó. A C e a D não é com certeza. A B, a segunda, tá verdadeira. Então, a alternativa correta a gente já matou aqui, é a A, tá? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Isso aqui é uma didática, assim, uma estratégia muito importante para dar prova, para você ganhar tempo.
Mas, se você tiver tempo na prova, leia todas as sentenças para você ter certeza. Então, vamos ler as outras aqui. A terceira. A educação como prática libertadora, humana e transformadora que possibilita aos estudantes o desenvolvimento de sua autonomia. Palavra-chave de Paulo Freire, autonomia. Portanto, essa terceira aqui também está correta. Quarta, a valorização da cultura e dos conhecimentos trazidos pelos estudantes, entre outros, com eixos norteadores da ação docente, também verdadeiro. O docente ele tem que considerar os conhecimentos prévios dos estudantes para, junto ali com os conhecimentos científicos, né, escolares, transformar aquele conhecimento para a transformação social, como ele mesmo fala. E a última aqui, uma educação mediada por uma prática subordinada às diferenças culturais e às condições sociais como sendo determinantes para o sucesso escolar, jamais, né? E essa palavra também, determinantes, quando você vê uma palavra assim, você já desconfia. Com certeza essa questão aqui está errada, essa alternativa. Então, a correta mesmo é a verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Questão de número 2, outra que a banca BCP concurso adora, que é o Jean Piaget. 2. Jean Piaget foi um dos teóricos que se preocupou em descrever as fases do desenvolvimento humano durante a infância. Com base em seus pressupostos, assinale a opção correta. Só voltando aqui na minha apostila, que tem um resumo das principais ideias de Piaget, tá? Porque na bibliografia não indica um livro dele. Mas a teoria do Piaget, né, do desenvolvimento, ele fala do desenvolvimento da aprendizagem infantil, no qual é determinante o biológico, e também quando a criança tem contato ali com o objeto, ela vai interagindo e ao mesmo tempo vai acontecendo a acomodação e a assimilação, que é quando ela conhece o objeto e ela vai assimilando, ela vai vendo como funciona, ela vai criando novas maneiras, suas próprias hipóteses, né, que é a base do construtivismo, são a criação das hipóteses pelos estudantes, né? E aqui também fala muito das etapas do desenvolvimento. E quais são as etapas do desenvolvimento? O primeiro é o sensório motor, de 0 a 2 anos. O segundo é o pré-operatório, de 2 a 7 anos. O terceiro é operações concretas, de 7 a 12 anos. E o quarto é operações formais, de 12 anos diante aí até a vida adulta, até o fim, né? E sempre, na maioria das questões de concurso, não importa a banca, 70% quando se pede Piaget, se pede uma questão referente às etapas de desenvolvimento, tá? Então, aqui na questão, tá perguntando, com base nos seus pressupostos, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Alternativa A. A primeira infância ocorre dos 2 aos 7 anos de vida, período que a criança é regida pelos reflexos e pela coordenação dos movimentos. B. No período sensório-motor, as crianças deixam de ser egocêntricas e começam a estabelecer melhores relações sociais. C. O período das operações formais ainda é considerado uma importante fase da infância. D. O período pré-operatório há o aparecimento da linguagem, o desenvolvimento do pensamento se acelera. Então vamos lá. A C não é, porque a gente viu que as operações formais é dos 12 anos em diante, né? Que é a quarta etapa. Portanto, não vai ser a primeira fase da infância. Então, a C você já pode desconsiderar. A B, o período sensório-motor, as crianças deixam de ser egocêntricas e começam a estabelecer relações sociais? Não. Aqui é do 0 a 2 anos. A criança ainda está se conhecendo, tendo contato ali com os objetos, contato ali com o mundo externo, com a mãe, com a família. Essa fase do egocentrismo ocorre dos 2 aos 7 anos. Então, não é no sensório-motor, que é do 0 a 2, tá? E a primeira infância ocorre dos 2 aos 7 anos de vida, período que a criança é regida por reflexo e coordenação dos movimentos, entra no sensório motor, dos 0 a 2 anos, que a criança começa ali, através dos seus movimentos, se apropriar do mundo pela sua dimensão motora e do seu próprio corpo, né? Então, a alternativa correta é a D.
no período pré-operatório ao aparecimento da linguagem e o desenvolvimento do pensamento se acelera. Aqui até voltando aqui, ó, pré-operatório, que é o dos 2 aos 7 anos. Surge o imediatismo e o início da função simbólica, que é a necessidade de adequação da criança ao meio que vive. Ao início da linguagem oral, portanto aqui a comunicação, né, a linguagem, e que quando a criança começa a externar as palavras, aquilo que assimilou e acomodou no passado. A primeira etapa, que foi o sensório motor, né? É uma fase em que o ego fala mais alto, tudo gira em torno de si mesmo, o egocentrismo. Aqui entra o egocentrismo. Então, a alternativa correta é a letra D, tá? Então, é muito importante você estar na ponta da língua dessas 4 etapas do desenvolvimento de Piaget. Miriam Ferreiro define sua proposta pedagógica a partir da compreensão da psicogênese da língua escrita, diferenciando fases nas quais a criança passa até ser alfabetizada. Por exemplo, quando a criança interpreta a letra à sua maneira, atribuindo valor de sílaba a cada uma, afirma que está na fase. Que fase é essa que a criança interpreta a letra de sua maneira e atribui um valor à sílaba, um valor sonoro, né? Seria pré-silábica? Não, pré-silábica, a criança ainda não conhece as letras, os alfabetos, geralmente ela faz rabiscos, catarujos, como ela fala, ou desenho, tá? Ou coisas muito grandes, ela vai escrever muitas letras, muitos garranchos, para coisas pequenas vai escrever pouco, então pré-silábica não é. Vamos pular para C, silábica alfabética? Não, porque silábica alfabética ela já vai fazer a junção das sílabas para formar as palavras. Nem sempre ela vai fazer a junção correta das sílabas. Mas ela já tem essa noção que juntando B com A dá Ba, B com I, Bi, Bé, Bi, Bobu. A D alfabética também não é, porque o alfabético, além de já fazer a junção das sílabas, ele vai escrever quase ortograficamente correto. Algumas ainda vai escorregar, né, ortograficamente, mas vai estar quase já adquirindo a ortografia correta. Então, quando a criança interpreta na sua maneira e começa a atribuir valor da sílaba, o valor fonético é a hipótese silábica, letra B, tá? Em alguns livros da Emília Ferreira aparece silábico sem valor sonoro e com valor sonoro. Tem outros livros que ela não menciona o valor sonoro ou sem valor. Ela só coloca silábica, tá? Questão 4. No que concerne às teorias de Vygotsky para aprendizagem e construção do conhecimento, é correto afirmar que Vygotsky é outro autor que também a BCP adora. A. Define que o conhecimento é construído em ambientes naturais de interação social e culturalmente estruturados. B. Acredita que, na perspectiva construtivista, sujeito e objeto não interagem, o que resulta em um processo de reconstrução de estruturas cognitivas. O que eu acabei de falar da criança e o objeto, lógico que interage, né? Além que Vygotsky, ele se baseia no construtivismo, apesar de ele ser socioconstrutivista. Então, a B já não é. C. Propõe que não há determinantes socioculturais na formação das estruturas comportamentais, que resulta apenas de aptidões naturais. A socioconstrutivista, ao contrário da só construtivista, deixa de lado essa questão biológica, que uma criança, por exemplo, tem necessidades especiais, ela não pode atender porque ela tem alguma limitação biológica. Isso não entra no pensamento de Vygotsky, tá? Então, você está errada. D. Entende que o indivíduo é meramente um produto no ambiente e um resultado de suas disposições internas? Também não, né? O Vygotsky, que ele acredita? Que a partir das interações sociais, a criança aprende. E que o biológico, o desenvolvimento, ao contrário de Piaget, não é determinante para a aprendizagem. E sim, a aprendizagem vem primeiro do desenvolvimento. Então, às vezes a criança não está desenvolvida ali de acordo com a idade dela, mas tendo contato com alguém mais velho ou mais experiente, ela consegue alcançar aquilo que ela não sabe para fazer com autonomia. Então, a alternativa correta é a A. Depende que o conhecimento é construído em ambientes naturais de interação social e culturalmente estruturados. Certo?
Alternativa A. 5. A teoria histórico-cultural, em seus fundamentos a respeito do processo de aprendizagem e desenvolvimento humano, apresenta o conceito. A ABCP também gosta de comprar teorias pedagógicas, inclusive também está na bibliografia de Tabuão. E também quando a gente fala de teoria histórico-cultural, a gente está falando de um autor que está na bibliografia, que é o grande salve Dermival Sanviani. E apesar de não estar o nome dele aqui na pergunta, estamos falando dele. Se vocês verem lá na correção das provas de Vargem, algumas questões eles não colocam explicitamente qual que é o autor, qual que é o livro, qual que é o tema, tá? Só joga o tema para você resolver, tá bom? Então, quando a gente fala da teoria histórico-cultural, que seus fundamentos a respeito do processo de aprendizagem e desenvolvimento humano, apresenta que conceito? Seria assimilação? B, equilibração? Não, isso aí é do construtivismo lá do Piaget, então A e a B não é. C, condicionalmente operante? Ou D, situação social de desenvolvimento? A teoria histórico-cultural, ela também vai muito na questão do Vygotsky, das interações sociais, que as interações sociais produzem a cultura, mas ela vai muito além de ser uma sociedade crítica, que não aceita a imposição capitalista, que faça revolução, que se aproprie dos conhecimentos científicos e não só os seus prévios para poder conseguir ter forças para lutar contra o capitalismo, né? Então é isso que a teoria histórico-cultural do Dermival Sanviani defende, tá? Então a alternativa correta é a letra D, situação social de desenvolvimento. E toda palavrinha que você vê, cultura, a palavra cultura, você sempre associe ao social, porque a cultura nada mais é do que o produto da sociedade, das interações sociais, certo? Do ser humano. As próximas 5 questões aqui é da PNCC, tá? Que foi bastante cobrada aí nas provas de Vargem, com certeza em Tabuão também vai ser, tá? A questão 6 vai tratar da parte introdutória da Base Comum Curricular, tá? Então vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que perpetua no Plano Nacional de Educação, PNE, que também é outra legislação que vai cair em Tabuão, tá? Considerando a concepção presente no texto, assinale as alternativas a seguir. Também a BCP gosta de formular questões assim, com 1, 2 e 3, depois você tem que falar qual que é a correta. Então vamos lá. A BNCC reconhece que a educação básica deve visar a formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender que o desenvolvimento é linear. Não, na BNCC defende o desenvolvimento em espiral. Desde a educação infantil eu posso trabalhar um tema, por exemplo, a leitura, e até o ensino médio, mas sempre em espiral, voltando ao mesmo assunto. O que vai acontecer é que, devido à idade e às etapas dos anos da educação, vai aprimorando, aprofundando aquele tema. Mas é aquele mesmo ali que eu vejo desde a educação infantil até o fim da educação básica. Então não é linear, não é uma linha reta, tá? Em si, um espiral. Então, a 1 já está errada, tá? Então, já poderia descartar a A e a C. 2. A dimensão conceitual da BNCC permite que os estudantes desenvolvam aproximações e compreensões sobre os saberes científicos e os presentes nas situações cotidianas. Correto. A educação, entrei dentro da escola, o mundo lá fora não existe. É na escola que a gente aprende a vida cotidiana. O que é a vida cotidiana? É a vida que a gente tem no dia a dia. A gente não acorda, não escova os dentes, faz café, vai trabalhar, pega o transporte, ou vai de carro, a gente almoça, a gente faz compra, a gente paga conta, a gente trabalha, a gente estuda. Isso é o cotidiano. Então, a educação não pode fugir da vida cotidiana. É claro, atrelado à compreensão dos saberes científicos, até mesmo porque meus conhecimentos prévios serem explicados a partir de saberes científicos, os fenômenos que acontecem
no mundo que nos cerca. Então, a 2 está correta, tá? Então, que questão que não tem a 2? A, B, ó, a gente já tinha eliminado a e a B, a e a C, aliás, que tem a 1 que tá errada. E a B aqui não tem a 2, então aqui a gente já achou a alternativa correta. Letra D, tá? E como também na BCP são só 4 alternativas, então ó o tempo que você elimina na prova. Na prova, concurso público, tempo, gestão, você tem que ter essa gestão de tempo também, você tem que ter estratégia, não é só o saber dos conteúdos em si, tá? E a última aqui, a 3 e a 4 eu vou ler só para confirmar. A noção de competência é definida na BNCC como mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, que foi o que eu acabei de falar. E essa parte aqui final do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho é o que a gente encontra também na LDB, então a 3 está correta. E a 4, ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a LDB, orienta a definição das aprendizagens dos conteúdos mínimos a serem ensinados na proposta da BNCC. Não é conteúdos mínimos que está escrito na LDB, e sim a base comum curricular. 7, essa aqui vai tratar da parte da BNCC da educação infantil. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, baseado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, DCNI, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas na primeira etapa da educação básica são, lembrando que a BNCC ela não surgiu do nada, ela tem ali como referencial as Diretrizes Curriculares Nacionais, a LDB, e outras legislações aí, tá? No caso da educação infantil, indicadores de qualidade da educação infantil. Então, ela não se criou sozinha lá em 2017, tá? E quais são os eixos estruturantes da educação infantil? A, o companheirismo e a brincadeira. B, as interações e a brincadeira. C, as interações e a experiência. D, nenhuma das alternativas. O companheirismo, sim, mas nem sempre a criança vai ser amiga de todo mundo, vai ter ali conflitos, que é natural, que é no nosso cotidiano, a gente se dá bem com todo mundo, a gente tem conflitos, a gente briga, a gente chora, a gente faz amizade e assim por diante, Então, não é. C, as interações e a experiência, as interações sim, mas experiência, que experiência? Na educação infantil, muita gente fala, vou planejar experiências, mas experiências para quê? Porque a experiência que você quer ou o que as crianças precisam viver para o cotidiano? Tem que ver essa experiência. Tem nenhuma das alternativas? Não, porque essa interação está correta, é um dos eixos. O outro eixo que casa ali com as interações é a brincadeira, é por meio das brincadeiras que a criança aprende na educação infantil. Então, a correta é a letra B, interações e brincadeiras, correto? 8. Essa daqui vai tratar da área de linguagem, mais especificamente da língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. 8. Conforme a BNCC, a consciência da variação e das mudanças da língua e a valorização de todas as variedades como possuidoras de uma gramática eficaz e legítima são determinantes para a formação de condução do trabalho voltado para os conhecimentos linguísticos pela professora. Dessa forma, foge aos propósitos de contribuir para a formação da consciência linguística do aluno no processo de... Aqui está falando, dessa forma foge dos propósitos. Então, aqui está pedindo a alternativa errada, tá? Não é a correta, presta atenção. Dessa forma, foge aos propósitos de contribuir para a formação da consciência linguística do aluno do processo de... Seria a transcrição de textos orais gravados em vídeo ou áudio para permitir identificação dos recursos linguísticos próprios da fala. B. Correção de textos escritos coletados na comunidade dos alunos a partir de registros fotográficos com a finalidade de introduzir a norma curta como modelar. C. Edição de textos orais para a representação da forma da modalidade escrita, com o objetivo de despertar o aluno para algumas diferenças entre a fala e a escrita. D.
levantamento das marcas de variação linguística ligadas a gênero e idade para averiguação das variedades relacionadas às organizações sociais. Então vamos lá. A está correta porque na prova BNCC diz que o objeto de conhecimento da língua portuguesa é o texto, e não só o texto escrito, como também oral. A gente trabalha as produções, os gêneros textuais, tanto escritos quanto orais, tá? Então a está correta. Vamos pular para C. Edição de textos orais para apresentação da forma modalidade escrita, com o objetivo de despertar ao aluno algumas diferenças da fala escrita. Correta. Os alunos têm que se apropriar que a fala, nem sempre o que a gente fala é como a gente escreve, mesmo porque a gente tem a questão regional da fala, né? Muitas vezes o que fala no sul não é a mesma coisa que fala no norte do Brasil, mas não é que está falando errado, é uma questão regional. Mas na hora da escrita da norma culta, padrão da língua portuguesa, a gente tem que escrever a norma culta, dependendo, é claro, do gênero e do objetivo que você quer propor ali naquela escrita daquele texto, tá? As crianças têm que fazer, sim, essa diferenciação da fala e da escrita, até mesmo quando ela está fazendo a aquisição da alfabetização. Aqui já entra também a que a gente tinha visto lá na Emília Ferreiro, na hipótese silábica, né? Que quando a criança tem a apropriação do fonema, né? Das sílabas. D. Levantamento das marcas de variação linguísticas ligadas ao gênero e idade para averiguação das variedades relacionadas às organizações sociais. Sim, tem que se trabalhar com inúmeros gêneros ali, apropriados para a idade, também para o uso social ali que as crianças fazem. Não só conto, fábula, lendas que a gente trabalha, né, do Fundi 1, mas também gêneros sociais que se usam no dia a dia, como escrever um texto, escrever um e-mail, aliás, uma carta, uma mensagem no WhatsApp. Isso é o de uso social das crianças na cidade, então também tem que ser utilizado na escola. Então, a única alternativa aqui que está incorreta é a B, correção de textos escritos coletados na comunidade dos alunos a partir de registros fotográficos com a finalidade de introduzir a norma culta como modelar. A norma culta, ela tem que ser seguida, como eu falei, mas ela não é um modelo absoluto. Isso muito vai depender também do gênero textual e do objetivo que você quer aquela mensagem daquele texto seja escrito ou oral, tá? Por isso que a B está incorreta, certo? A próxima questão aqui, a 9 da BNCC, é de matemática, tá? A Base Nacional Comum Curricular é um documento que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver na educação básica. A BNCC leva em conta que os diferentes campos que compõem a matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais e propõe 5 unidades temáticas. Quais são as 5 unidades temáticas lá da BNCC? Lá na minha apostila vamos relembrar os números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística, tá? Relacionadas que orientam a formação de habilidades a ser desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Sobre essas unidades temáticas, julgue como verdadeira o V, né, verdadeira ou falsa F para cada uma das afirmações abaixo. Em seguida, assinar a opção correta. Então, vamos para a primeira sentença. A unidade temática número tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de qualificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseado em quantidades. Essa aqui está verdadeira, exatamente se encontra lá na BNCC, inclusive no meu resumo em relação aos números. Tem que desenvolver não só a representação, como se escreve 1, 2 ou 3, mas o pensamento numérico. A quantidade quantos lápis, por exemplo, 1. Quantos lápis eu vou precisar para representar 5? Se eu juntar 1 e 5, quanto dá? É esse pensamento matemático que você tem que desenvolver, tá? Além da representação em si. A outra sentença. A unidade temática álgebra tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo espacial de pensamento que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações
quantitativas de grandeza e também de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras ou outros símbolos, correto. Na álgebra a gente faz correlação de letras ou outros símbolos. No caso, no Fundamental 1, a gente não vai trabalhar com aquela álgebra de equação de primeiro e segundo grau com letras, mas a gente já vem ali com o pensamento algébrico, de pegar outros símbolos, objetos, fazer essa alteração de esquerda, direita, mudar as posições, para quando chegar lá no Fundamental 2, ver uma equação de primeiro e segundo grau, a criança não se assustar e levar um choque, né? Como acontece geralmente. A próxima aqui é a unidade temática grandezas e medidas. Contribui ainda para a consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a construção do pensamento algébrico. A sequência correta é grandezas e medidas. A gente vai trabalhar com a noção de números, né? No caso, aquilo que a gente precisa de alguma ferramenta para contar, né? Seja peso, litro, né, que é os líquidos, temperatura, enfim, aplicação de geometria também, a grandezas e medidas, por exemplo, o comprimento de uma casa, eu também estou mexendo com a geometria, e também na grandezas e medidas eu também vou estar trabalhando pensamento algébrico, então ela está correta também, tá? Então, a alternativa correta é a C, verdadeiro, 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 certo? A última aqui agora, a questão 10 da BNCC, é referente à geografia, tá? Que é da área de ciências humanas, beleza? Então, 10. O raciocínio geográfico é uma maneira de exercitar o pensamento espacial, aplicar determinados princípios para compreender aspectos fundamentais da realidade, estabelecendo relações entre os componentes físicos naturais e as ações antrópicas, que é antrópico? É a ação do homem, tá? Na natureza. Base Nacional Comum Curricular, BNCC, Educação Infantil, Ensino Fundamental, MEC, Parará. Vamos lá para a comanda. Na Base Nacional Comum Curricular, encontramos a descrição dos seguintes princípios do raciocínio geográfico. Então, o que seria o raciocínio geográfico? Seria A, território, projeções, ordem, distribuição, articulação, comparação e síntese. B, analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem, comparação, síntese, extensão, escalas, articulação, aplicação e territorialidade. Aqui a C e a D estão iguais, tá? Lembrando aqui que ele está perguntando os princípios do raciocínio geográfico, não é os eixos estruturantes da geometria da BNCC, sim o raciocínio geográfico, que é o que a gente analisa a observar o espaço, né? Estudar o espaço geográfico. Aqui até voltando aqui na minha apostila, só uma correção, na apostila, no sumário, não saiu aqui a página Geografia Anos Iniciais, 357 a 377, mas está assim na apostila a partir da página 268, tá? E vindo aqui, ó, aqui ele fala, né, dos aspectos importantes, né, do raciocínio geográfico, que é igualzinho aqui na questão aqui que eu trouxe, os princípios do raciocínio geográfico é a analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem, tá? E aqui depois vem aqui os conceitos, né, importantes, que são os eixos estruturantes, que é o espaço, território, lugar, região, natureza e paisagem. Então, a alternativa correta é a letra B, tá? Analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem, tá? É preciso decorar essas coisas aqui da BNCC, por quê? Porque lá no de Vargem, do Fundamental, cai até uma questão de geografia da BNCC parecida, tem até na correção, daqui foi dos princípios geográficos, exatamente isso, caiu. Se não me engano, caiu perguntando em relação à conexão, tá? Então, você pode elaborar uma questão pedindo alguma coisa relacionada à analogia, que é a semelhança entre os fenômenos, a conexão, que eu falei lá no outro vídeo, que é as interações dos fenômenos, diferenciação, a variação dos fenômenos,
distribuição, os objetos que se repetem no espaço, extensão, espaços finitos e contínuos e delimitado, localização é a posição do objeto no local, e a ordem é a estruturação do espaço de acordo com as regras da própria sociedade que produz. Aí entra a questão antrópica, né, que é o homem ali agindo na natureza, certo? Então, aqui fechou, tá? Lembrando que vai ficar na descrição desse vídeo o link para download, tá? Desse simulado. E no final aqui tem o gabarito certinho, certo? Bom, e se você quiser ainda adquirir a apostila de Taboão da Serra, né? Valor R$20. Entre em contato comigo aqui no meu telefone 11 94945 3548. Mas eu vou deixar também nos comentários fixos do vídeo, WhatsApp de Taboão da Serra, que vocês também podem entrar em contato comigo para a compra da apostila. Lembrando que a apostila é de conhecimentos específicos, legislação e língua portuguesa. Não tem matemática nem atualidades. Tem vídeo aqui no canal mostrando a apostila, tá? Também vou deixar na descrição do vídeo o vídeo que eu fiz, né, domingo, em relação ao cuidado que vocês têm que comprar na hora da apostila, tá? Ver a capa aqui. Aqui os direitos você não pode repassar, tem marca d'água, você não consegue copiar, certo? Depois dá uma olhada lá para você não entrar em roubada, tá? Somente eu, Jéssica, tenho autorização para estar vendendo a apostila, tá? Nesse número de telefone aqui, certo? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!